Muito bom. Que Deus nos abençoe. Gente, nós estamos fazendo esse estudo da Epístola de Tiago e eu queria que você pudesse em casa ler a Epístola de Tiago. Alguém fez isso essa semana? Oh, que legal! Joia! E como foi a viagem? Foi incrível, não é? Eu queria convidar vocês a lerem mais uma vez e deixando isso entrando e entrando. Lá em casa, às vezes a gente brinca, ali diz para mim, falando, é incrível, né? Como esse negócio às vezes vai entrando na sua cabeça. Eu falo, vai mesmo, que essa coisa vai entrando devagarzinho, entrando, a palavra vai entrando e vai tomando os espaços no nosso coração, e aí tudo vai ficando tudo mais claro, entendeu? É assim que a gente entende a palavra. A gente só vai entender a palavra de Deus se a gente se debruçar sobre ela. Presta atenção no que eu estou lhe dizendo e vê se tem sentido o que eu estou falando aqui. A maioria das pessoas dizem para mim assim, Zé Antônio, eu leio, não entendo. Então deixa eu falar uma coisa para você. Não entende porque ainda não pegou a chave. Quando você pegar a chave, você vai abrir o texto e o Espírito Santo de Deus vai abrir os seus olhos. É isso que vai acontecer. Você entende? Não há nada demais em mim e que me diferencie de você. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, por favor, não fique pensando assim, pô, mas você fez um curso lá. Tá, eu fiz, e daí? Eu fiz, o Renan fez, o Luciano está fazendo, o outro Luciano já fez também. Isso não faz diferença nenhuma. Não é o tempo, não é o anos de academia. Nós não estamos falando de academia. Nós estamos falando de comunhão com Deus, vida com Deus, andar com Deus. E deixar com que essa palavra vá entrando no nosso coração, e isso significa intimidade. Isso significa ter uma coisa que todo mundo tem aqui, graças a Deus, que é tempo. Tempo. Porque o tempo quem faz somos nós. Graças a Deus nunca se viu tantas versões de Bíblia hoje. Entre em qualquer livraria evangélica ou católica, e peça para a pessoa que está te atendendo, leva-me para ver as Bíblias. Ela vai mostrar uma parede, e ela vai fazer uma outra pergunta para você. Que Bíblia você quer? Quer para homem, para mulher, para jovem de 25, jovem de 18, adolescente de 14, 15 anos? Tem Bíblia para todo mundo. Crianças, etc. Entende o que eu estou falando? O que eu estou dizendo é que nós precisamos pegar essa palavra que já está lá na nossa casa, que a gente já tem uma, não é? E abri-la. Alguém perguntou para um amigo pastor, dizendo, qual que é a melhor versão da Bíblia? Achando assim, nossa, qual é aquela, né? A resposta do meu amigo pastor foi dizendo, a melhor versão da Bíblia é a lida. Ué, tá certo. A melhor versão da Bíblia é a lida. Você pode ter a que você quiser lá na sua estante. Tem da King James, você tem da ARA, você tem da A21, você tem da NTLJ, você tem da NVI, da NVT. Gente, vamos parar por aqui, tá bom. Tem tanta. Acho que a metade você nunca nem ouviu falar do que eu estou falando aqui. Também não importa. O importante é qual é a Bíblia que você tem na sua casa. É a corrigida ainda, aquela antiga que a gente lia lá na década de 70, a linguagem erudita, linguagem firme, poética, erudita. É isso que você gosta? Então compre a corrigida e vai nela, mas vai. Vamos entender o que esse homem está falando conosco, que é um dos textos mais atuais para a igreja brasileira hoje. É uma das palavras mais claras, mais pastorais, mais cheias de amor que a gente poderia encontrar hoje para a nossa realidade no mundo hoje. Você pensa assim, como que eu vou fazer para fazer a vontade de Deus hoje? Leia Tiago. Leia Tiago. Debruce-se sobre Tiago. Deixe essa palavra falar o seu coração. Você não vai encontrar muita gente por aí falando sobre isso. Quando eu faço as pesquisas, eu sempre quero ouvir os outros pastores, alguns pastores que para mim são uma inspiração, e eu gosto de ouvi-los, mas não são muitos que estão falando sobre esse assunto. Então, é um campo enorme para a gente aprender, para a gente viajar, fazer essa viagem. Eu trouxe o meu texto físico, trouxe a minha Bíblia aqui, e eu estava aqui olhando o capítulo 1, que nós estamos no capítulo 1, não é isso? E olha lá, nós falamos sobre a abertura, né? Tiago, servo de Deus, não é isso? O irmão de Jesus falando, olha, quem está falando aqui é só um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Já começa assim numa coisa maravilhosa, linda. Depois ele vem falando sobre as provações,
não é? A importância de sabedoria para enfrentar as provações, versículo 5 em diante, não é? Depois ele vem falando dessa condição, da importância de nós cuidarmos dessa coisa do rico e do pobre, que haviam conflitos dentro da comunidade. Depois ele vem falando da importância da pessoa que persevera na perseverança, que não para diante das provações, que não fica chorando nos cantos, que não fica no canto dizendo, é só comigo, por isso que eu não cresço, não é? E fica contando para todo mundo que a culpa é de todo mundo, por isso que ela não sai do lugar, por isso que ela não caminha, a culpa é de todos, menos dela. E é isso que está falando aqui. E aí, na semana passada, a gente viu, né, esse texto incrível, do versículo 13 até o versículo de número 18, falando sobre a tentação. Olha, se você está sendo tentado, não diga que foi Deus que tentou você, porque não é. Não é Deus que tenta, Deus não tenta ninguém. Nós é que transformamos as nossas provações em tentações. A provação vem de fora para dentro. É Deus nos provando. É Deus nos levando em ambientes, em lugares, em situações onde nós vamos ser provados para sermos aprovados. É sempre assim. Nós seremos provados para sermos aprovados por Deus. Não para a salvação, gente. Porque se for para eu ser aprovado em você, nós jamais passaríamos nesse Enem. A gente ficaria sempre fora. Entendeu? Mas aqui ele já está falando de maturidade, esse é o nosso tema. Crescimento, discipulado, dia a dia com o Senhor. É isso, a isso que nós estamos sendo chamados. E ao invés de a gente ficar criando uma fábrica de ídolos no nosso coração, não é? Para justificar as nossas quedas, para justificar as nossas falhas, e aí o que Tiago propõe? Que a gente tem que crescer e tomar cuidado, não é? E ver a aprovação como algo de Deus para você. Agora, cuidado para não transformar a aprovação em tentação. Quem transforma a aprovação em tentação somos nós. Incrível, lembra-se da semana passada, que até agora Tiago não citou o diabo aqui, só vai falar nele lá na frente, no capítulo 4, quase no final da carta. Não é interessante isso? Porque normalmente a gente coloca a culpa no diabo. E aqui não tem nem como, porque ele nem fala sobre isso. Então, o que nós aprendemos aqui? Que a natureza humana ela é mais terrível, mais dura, mais difícil, mais criativa do que a gente imagina. Ela vai criando altos enganos. Ela vai nos auto-enganando. É isso que faz a natureza humana. E aí o que nós vimos aqui é que Tiago termina essa sessão dizendo, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, não é? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Senhor, Ele é aquele que cria todas as coisas boas. Ele não cria coisas ruins para o seu povo. E é interessante que diz aqui que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. O que Tiago está nos ensinando, queridos irmãos e irmãs? Que o Pai só sabe produzir coisas boas. Ele produziu as luzes, se referindo, uma referência clara e direta às estrelas, ao sol, à lua, esses seres maravilhosos, não é? Mas acima deles há um Criador. E o sol e a lua variam, sim, a sua luminosidade, a sua presença no mundo e no universo. Mas o Deus que criou todas essas coisas não muda nunca. Então, Ele não vai mudar. Ele é imutável. E é assim que Deus tem nos chamado, para nós nos permanecermos maduros e imutáveis diante das nossas provações, jamais dando brecha para que elas se transformem em tentações. E hoje, nós vamos então para a sessão do versículo 19 até o versículo 27. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá. Tiago, capítulo 1, 19 a 27. É muito interessante quando você olha para esse texto e você percebe que Tiago vai tratar de um assunto tão sério, tão difícil, um assunto até duro, mas de uma forma tão amorosa. Olha que coisa maravilhosa essa. Preste atenção. Tiago vai falar de um assunto muito sério. Ele vai falar seriamente com essas pessoas.
Ele é um escritor prático, ele é um pastor e muito prático. Mas quando ele fala de coisas difíceis de se ouvir e de se dizer, ele fala baseado no amor. Meus amados irmãos, é assim que ele abre a conversa. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir. Ou seja, sejam todos totalmente prontos para ouvir. Tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza imoral e da maldade que prevalece e aceitem, observem, humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Olha, um alerta para mim e para você que tem mais de 30, 40 anos na fé. Esse é um alerta para mim e para você. Você tem mais de 40 anos na fé? Eu tenho praticamente 50, né? Estou com 62 de idade, mas de caminhada cristã, 50 anos. Isso aqui é um alerta para mim, é um alerta. Versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos, porque às vezes quem tem tempo de casa acha que já está em casa e não está. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será muito feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, tem alguém aqui que se considera religioso? Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Senhor, obrigado pela Tua palavra. E agora, Espírito Santo, unge os meus lábios, o meu coração, e o coração e os ouvidos dos meus irmãos e das minhas irmãs, aqueles e aquelas que aqui estão, aqueles e aquelas que nos acompanham de longe e que estão ouvindo a mesma palavra. Que o Senhor nos ajude a entender essa mensagem para os dias de hoje, dias tão difíceis, onde a gente precisa, de fato, ó Deus, ser alertados com essa verdade profunda e maravilhosa. A recebemos como parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, para aqueles que nos visitam pela primeira vez, os outros demais já estão acostumados, mas a nossa mensagem aqui é sempre expositiva. Você pega o texto, você lê o texto, expõe o texto e aplica o texto. É só isso. Não é a opinião do pastor, não é o que eu acho, não é o que eu acho interessante, não é nada disso, não é o que eu sinto, não. É olhar o texto e dizer o que esse texto, o que Tiago quis dizer com esse texto lá para o seu povo, e o que esse texto tem a ver comigo hoje, qual a mensagem para mim hoje. Então vamos retomar a partir do versículo 19. Por favor, vamos comigo, acompanhe a leitura, por favor. Versículo 19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Todos nós nos lembramos, claro, da história do Novo Testamento, do dia em que Jesus chegou na casa de Marta e Maria, em Betânia,
E Jesus estava ali, foi recebido por elas e por ele, Lázaro, com muito amor. Deveria ser uma família muito abastada, uma família importante, com bens, etc. E o suficiente para poder chegar e receber pessoas, bastante pessoas. Era Jesus e todos os seus discípulos em casa. Aí as senhoras aqui podem imaginar como é que Marta ficou, não é? E aí sai correndo, essa turma toda, enche a casa de gente para atender todo mundo. E aqui acontece algo muito interessante. A irmã mais nova de Marta, chamada Maria, ao invés de correr para a cozinha, ela correu para a sala onde Jesus estava. E ali ela se debruçou, e ali ela ficou aos pés de Jesus, olhando para ele, prestando atenção em cada palavra que ele dizia. Ela estava ouvindo Jesus. Ela estava ouvindo a voz de Jesus. Por isso essa mulher, ela teve um aproveitamento da oportunidade que estava diante dela incrível. Incrível. E aí a irmã, e aí que é coisa de irmã, e quem tem irmã aqui sabe do que o texto está dizendo, não é? Já falou, mãe, manda a fulana me ajudar, não é verdade? Então foi o que aconteceu aqui. Como não tinha mãe, estava Jesus ali, ele era o líder. Ah, Marta não teve dúvida. Falei, escuta, Senhor, você não vai mandar essa menina me ajudar aqui, não? Nós temos algo para fazer. Tem muita boca para alimentar aqui hoje. E aí eu acho que Marta esperava uma resposta de Jesus e recebeu outra. Mas com muito amor e com muito carinho, Jesus fala, Marta, Marta. Você sabe que quando se repete um nome, é porque primeiro está se dando valor à pessoa com quem está se falando, e aqui ele está olhando bem nos olhos dela, e falando com muito amor e com muita compaixão, dizendo, Marta, Marta. Quando falou a segunda vez, aí Marta para, larga a faca, larga o objeto, a ferramenta, e olha para ele, e presta atenção. Ele está dizendo, filha, você está tão ocupada com tantos afazeres, está preocupada, está agitada. Você está tão agitada. Por que você não se aquieta um pouco? E olha, quem está falando aqui era quem ia almoçar, hein? Aquieta-se. A sua irmã escolheu a melhor parte. E deixa eu dizer uma coisa para você, filha. Essa melhor parte que a sua irmã escolheu não lhe será tirada. Você está entendendo, Marta? A importância de ouvir. Essa mulher escolheu certo. Ela foi aprovada por Jesus. Ouvir mais e falar menos. Ouvir mais e fazer menos. Eu custei tanto aprender isso. Como parte da minha ansiedade de, às vezes, querer ser aprovado, ser aceito, eu fiz tanto. Muitas vezes a hora não era para fazer, mas para ouvir. E eu queria fazer, porque eu queria impressionar, porque eu queria fazer, que se eu não fizesse, ninguém ia fazer, etc, etc. Todas aquelas desculpas que eu e você sabemos. Ouvir mais. A pergunta é, onde é que está o nosso coração hoje, nessa questão do ouvir? Nós estamos ouvindo a quem? O que você está ouvindo? Onde que nós temos nos enganado, e para usar uma linguagem da moda aí, onde que nós temos nos permitido ser sabotados? Que tipo de sabotagem nós estamos permitindo? Estamos abrindo a porta para que tipo de coisa? Se a palavra de Deus diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus não é ouvir sermões. Tem gente que pensa que esse texto está falando de ouvir sermões. Não é ouvir sermões. É ouvir a palavra. É você pegar esse livrinho aqui, entendeu? E abri-lo e começar a fazer uma viagem, desligando todas as outras coisas, dizendo, agora eu vou ouvir. E o Espírito Santo de Deus está falando. E se você parar para ouvir, você vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Você vai ouvir o Espírito de Deus falando com você. Você está entendendo? Porque o Espírito Santo de Deus está falando hoje. Eu já falei isso para vocês. Um dia alguém chegou para mim e disse, Antônio, estava um clima tão abençoado, tão abençoador. Eu comecei a chorar. Aí alguém olhou para mim perguntando, está acontecendo alguma coisa com você? Falando, não, filha, você não está entendendo. Onde é que a cabeça dessa outra pessoa estava, não sei.
mas a cabeça daquela que estava chorando, eu sei. Estava ouvindo o Espírito Santo de Deus falando com ela. E é isso que o Senhor está fazendo aqui agora, falando com você. A maturidade, ela não vem do quanto tempo nós estamos estudando. Ouça isso, e sem escandalizar ninguém. Não vem do quanto tempo nós oramos. Não é orar. Há povos, há bilhões de povos num dia inteiro orando para o seu Deus, só falando para Ele. E esse Deus não tem nada para falar? O nosso tem. O nosso tem. O nosso tem algo para dizer. Não te passou pela mente ainda que só você ficar falando, é como se você estivesse falando para um Deus que não te responde, um Deus inerte, uma idolatria. Isso é um culto a um Deus que não te ouve, tem olhos e não veem, tem bocas e não falam, tem ouvidos e não ouvem, mas quando você fala com Deus vivo, você cala a boca, você fica em silêncio, e o Senhor vai falar com você. É isso que nós estamos ouvindo. É muito difícil ouvir, e é mesmo. Mas se tem um pedido que a gente vê no Antigo Testamento, Deus sempre falando para o seu povo: ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel. Meu Deus, você tem uma frase que eu lembro, se alguém pergunta, eu lembro muito poucas coisas da minha infância, infelizmente. A minha irmã é o nosso Google da família, mas eu não sou bom nisso. Eu lembro de poucas coisas. Mas uma delas eu me lembro. A minha mãe dizendo: escuta, menino. Você nunca ouviu isso da sua mãe? Escuta, menino, preste atenção. E se você cair, você vai apanhar em cima. Essa você já ouviu, né? Essa já, né? A gente não ouve, a gente não presta atenção. E eu sempre muito avoado, sempre correndo, caía direto. A minha mãe dizendo: mas meu filho, você não olha para o chão, você não presta atenção. A mamãe está falando. Então, às vezes, a gente fica reclamando de um Deus que não cuida, mas Ele está falando, só que nós estamos seguindo uma outra coisa, porque nós estamos conectados num outro provedor, que não é o Senhor. Então, afinal de contas, você está conectado a quem? A quem que você está ouvindo? Quem é que está interferindo em você? Quem é que está te afetando? Então, a importância de nós ouvirmos, porque para nós é muito difícil que a gente está ocupado conosco mesmos, com as nossas coisas, com aquilo que a gente fala que é importante. É interessante que o falar sem controle revela a fragilidade espiritual que nós estamos. Gente que fala muito revela a fragilidade, a necessidade de ser ouvido. Gente que não dá descanso, especialmente esse tempo pós-pandemia. Nas visitas que eu tenho feito, eu tenho percebido que as pessoas, vou usar uma palavra, desculpa, regional da minha terra, destrambelha falar, que ninguém segura. A necessidade de falar e falar. Quando eu ia abrir a boca para emitir, a pessoa continuava de novo. Não, mas espera um pouco, você não sabe, nem começou ainda. E aí aquela necessidade de falar. Provérbios 13 diz que o que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios, é forte essa palavra, tem perturbação. Para o sábio, quem fala muito é sinal de perturbação. Está fora do eixo. Está fora de controle. O controle da língua é um fator que nos mostra se a ansiedade ela foi vencida e se mantemos a nossa vida de dependência do Senhor. De dependência do Senhor. Para de falar. Porque o que você está querendo pedir para Deus, Ele já está te respondendo, só que você não está ouvindo. É isso. E o outro fator, que é o desdobramento disso, é a ira. Estamos no versículo 19. É a ira. A ira é a reação estúpida de quem acredita que tem o controle das coisas. Se tem algo que torna as pessoas estúpidas ou que nos torna estúpidos, é a ira. Quanto mais irados, mais nós achamos que temos o controle, temos o medo de perder o controle. Quando a ira entra, a tolice libera, ou seja, lidera, ou seja, ela assume a liderança, perde-se a sobriedade.
Quando Deus nos conduz numa provação, Ele está querendo que nós nos mantenhamos fiéis a Ele, fiéis ao Senhor, ouvindo e confiando em sua voz. E isso vai nos levar a decisões maduras. Ouvir a Deus, ouvir a Deus. Deixar essa voz interiorizar no nosso coração. Identificamos como a voz do nosso pastor. Então você vai dizer, é Ele que está falando comigo. E o Senhor vai te orientar no caminho que você deve seguir. E aí você não vai precisar mais ficar pedindo conselhos aqui e acolá. Não que isso não seja bom, é bom. Mas você precisa aprender a andar com os próprios pés. E isso é maturidade. E aí uma coisa ou outra, um ponto ou outro, liga para alguém e diz, escuta, eu preciso tomar uma decisão. O que você acha? Mas não é para o Facebook e nem para o Instagram. Nós estamos falando de pessoas, relacionamentos. Isso acalma a nossa ira, isso acalma o nosso interior. Isso nos livra da nossa própria maldade e do nosso pecado e nos ajuda a aprender a dialogar. A palavra dialogar significa uma avenida de duas mãos. Você fala e você ouve. Você fala e você ouve. Não é monólogo. Não existe comunidade e monólogo. Não existe casamento e monólogo. Existe casamento com monólogo? Não existe. Uma pessoa só fala e a outra não reage. Versículo 21. Olha que conclusão, né? Essa expressão conclusiva, portanto. E aqui, Tiago vai usar uma expressão linda, porque ele vai falar de uma linguagem botânica, não é para quem gosta de jardins, de mexer com essas coisas, etc., não é? Ou com horta, quem já fez isso, ou quem faz, sabe. Se você chega numa área que você precisa preparar para semear, essa área precisa ser preparada, obviamente. E é isso que Tiago tem em mente quando ele fala sobre isso. Leia o texto e pense comigo dessa perspectiva. Leia esse texto dessa perspectiva. Eu, você, nosso coração, como um terreno que está sendo preparado para receber a boa semente. Ok? Todo mundo junto? Então vamos lá. Livre-se de toda impureza. Olhe para a terra do seu coração. Olhe para o terreno do seu coração. O que tem de impureza aqui? Veja que, observe que a linguagem de amor é tão maravilhosa que ele fala de um assunto tão duro, tão difícil, mas de uma forma leve e serena, como deve ser, como ensina o amor. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Porque quando eu falo isso para você, eu estou falando isso para mim. Foi os meus primeiros ouvidos a ouvir esse texto, foi o meu, não é? Para poder compartilhar isso com vocês. Entende o que eu estou dizendo? Então, quais são as impurezas morais que existem dentro de nós? Coisa que nem o seu marido sabe, nem a sua esposa imagina, nem ela imagina. Não está no stories, no histórico. Não adianta procurar lá que não está, está lá no fundo. É isso que Tiago está dizendo. Livre-se de toda impureza moral, porque você sabe do que o texto está falando. E você sabe quais são, você se conhece. Livre-se da maldade que prevalece. Quais são as ervas daninhas da maldade que estão aí? E aceite humildemente a palavra implantada em vocês. Esse aceitar humildemente me faz lembrar um trator com toda aquela força, aquele arado fortíssimo, criando sulcos e veios na terra. E nós recebemos isso e vendo a própria carne sendo cortada e trazendo à tona o que está debaixo, que está no subcutâneo, que está debaixo, no inconsciente até. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. E trazer à tona toda espécie de terreno maldoso, tudo que está fora do controle, tudo que não tem nada a ver com produtividade, com frutificação, nada. Não tem nada a ver com vida, mas tem a ver com terra arrebentada. Lá em casa nós temos as plantinhas e nós temos que estar sempre revendo aquela terra, sempre revendo. E quem gosta de planta aqui, eu vou falar um palavrão aqui, chamado colchonilha. Meu Deus, que bicho terrível de tirar.
E a gente não percebe, mas ele fica dentro da terra. Fica na parede entre o vaso e a terra. E se esconde ali. E você não sabe o que está acontecendo, só vê a plantinha definhando. Mas é a verdade, é a imagem do coração que não se deixa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Ser cortado pelas lâminas desse arado do Espírito Santo. E aqui é uma coisa muito íntima. Eu estou falando aqui de algo que é você e Deus, é você e o Senhor. Aí você vai para a presença do Senhor e fala: Senhor, faça isso comigo, porque eu não aguento mais esconder isso. Essa acidez, me torna improdutivo. E é verdade, e é isso mesmo. E arrebenta com a gente. Agora, aceitando humildemente essa palavra implantada. Olha o valor aqui. Olha esse homem, a inteligência desse homem, né? A criatividade dele, implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Salvá-los de quem, meus irmãos? Do diabo? Não. De Satanás? Não. Do mundo? Não. De nós mesmos. Lembre-se que Tiago até aqui não falou sobre o diabo. Ele está falando de nós, a nossa maldade. Ele está falando do quão a gente se engana a nós mesmos. Ou seja, ele está dizendo, essa questão do auto-engano é tão séria que não precisa nem de diabo para arrebentar com a sua vida. É isso que ele está dizendo. Não precisa nem de um mundo para te destruir. Você mesmo se autodestrói. É isso, essa é a proposta, esse é o chamado, essa é a inquietação, essa é a cutucada que o Espírito Santo de Deus está nos dizendo. Nosso coração, ele deve ser preparado como um jardim, como um pomar. E para isso precisa de cuidado. E para isso a gente precisa ser muito sincero, dizendo: aqui vai dar fruto. Ou então dizer: não, desse jeito não dá. E você ir para a presença do Senhor e Ele revelar isso. Versículo 22, por favor. E aí ele entra numa coisa que era um problema, obviamente, claro, no meio daquela comunidade para a qual ele estava escrevendo, e que é claro que é um desafio da igreja ao longo da história, e até hoje a gente vê isso muito presente, que é a dicotomia entre discurso e prática, que é o abismo imenso que existe entre o que você fala e o que você vive. Qual a maior crítica que a igreja de Jesus recebe hoje, meus irmãos? Qual a maior crítica que as pessoas fazem contra nós? Antigamente, na década de 60, 50, 40, até comecinho da década de 70, o crente era conhecido como a turma do não pode. Infelizmente, eu não peguei essa época. Peguei depois, de 72 para frente. Mas, até aquele momento, é a turma do não pode. Olha lá, os crentes, olha os Bíblia. Mas eram gente que tinha uma palavra só. Eram gente que eram sérias. Eram pessoas que eram referências. Eram pessoas que davam testemunho de vida. Eram pessoas que podiam se colocar e assinar e acabou. Pastor, o fio do bigode. A nova geração não sabe nem o que é isso, né? Mas é o fio do bigode. É a coisa séria. Hoje, qual é a crítica que é feita à igreja de Jesus hoje? A turma até esqueceu desse negócio, né? Da turma que pode e que não pode. É a turma que pode tudo. Está tudo certo. Jesus é maravilhoso. Deus é bom. Esse Deus cheio de amor. Ele é um cara bacana pra caramba. Você precisa ver. Olha, Deus nem tanto, mas Jesus é gente boa demais. Aí virou essa farra. E criou-se essa igreja gelatinosa. Essa igreja medrosa. Essa igreja assustada. Essa igreja impressionada. Impressionada com um cerco ao redor, porque ela perdeu o assombro do Todo-Poderoso. Ela perdeu esse assombro, ela deixou de se assombrar com o Todo-Poderoso. E quando ela deixa de se assombrar com o Todo-Poderoso, qualquer coisa coloca medo nela. Qualquer coisa coloca medo nela. Porque quando nós aprendemos a temer somente ao Senhor, a gente perde o medo de tudo, de todas as coisas ao demais. E aí Tiago diz, 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Olha, gente, como isso é antigo. Nós estamos falando do primeiro texto escrito no Novo Testamento. Provavelmente o ano 45, no máximo até 49. Esse texto foi escrito.
Você já imaginou? Ouça isso. E não apenas ouvintes. E aí vem a coisa forte. Enganando-se a si mesmos. Se esse pequeno auditório que está aqui, se apenas nós que estamos aqui nesse auditório, pudéssemos sair daqui com apenas uma única decisão a respeito de tudo que nós estamos ouvindo nessa manhã, e sim, todos os versículos são importantes, mas se nós guardássemos apenas essa expressão e dizendo, eu tomo uma decisão hoje, eu vou parar de enganar a mim mesmo, a sua vida vai mudar. A sua vida muda. Pensa que é uma promessinha de pregador que fica aí falando, faça isso para ter aquilo? Não, não, não. Se nós saímos daqui dizendo, acabou, foi hoje é o ponto final, acabou a brincadeira, eu vou parar de enganar a mim mesmo, eu vou enfrentar a realidade do jeito que ela é, vai começar um novo ciclo na sua vida. E você nunca mais vai parar, e você vai perseverar, você vai perseverar. 23. Aquele que ouve a palavra, ouve. Não é só escutar, tá, gente? Eu estou falando do ouvir mesmo. Isso vai lá dentro, igual um espigão. Quando você ouve a palavra, não é? Mas não a põe em prática. Tiago quer deixar isso claro. Ele disse, olha, é semelhante a um homem que olha a sua imagem no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. O perigo aqui é se enganar. O perigo não é passar provações. Ouça, o perigo é passar a vida sendo enganado pela sua própria autoilusão. Você se autoilude a vida inteira. Não é você passar por provas, por dificuldades, mas é ficar se enganando. Você já imaginou? Alguns já chegaram a essa conclusão alguma vez? É uma pergunta pessoal. Mas lembra-se quando você descobriu que o problema era você. Oh, my God! Como dói isso! Saber que o problema estava comigo. Eu criei. Eu fui o motivo. É difícil isso. Mas é altamente libertador. Que finalmente você descobriu onde é que está o ponto. E você para de culpar todo mundo, de arrumar culpados, e diz, o culpado foi eu. Os espelhos que eles usavam não são esses bonitinhos que a gente usa, né, como os nossos hoje, claro, à base de nitrato de prata, que você chega lá e vê aquela coisa linda, né? Linda, que é você, lá na frente do espelho, sabe? Aquela coisa bonita. E nosso espelho hoje é uma coisa maravilhosa, né? Mas o deles dessa época aqui, era um prato de bronze polido. Quem lembra aqui, não é? Claro que todo mundo lembra dos pratos usados pelos bateristas nas bateras acústicas. É aquilo lá, no máximo, polido. Então você viu um vulto, na verdade, né? Não vê uma imagem, era um vulto. E é isso que Tiago está dizendo. A imagem é da pessoa que olha no espelho opaco. Opaco é uma coisa opaca, sem definição, sem contornos definidos e claros, para em seguida não lembrar mais da sua própria aparência. É isso que acontece quando eu olho para o espelho. O que é o espelho? É a palavra. Eu olho para esse espelho, que é a palavra, e depois eu saio e eu perco a imagem do que eu acabei de ver, porque a palavra, ela tem o poder de nos revelar quem nós somos. Quando nós vamos com a palavra, com esse coração humilde e quebrantado, o que vai acontecer é que eu e você vamos nos encontrar na palavra. E dizendo, Deus está falando comigo. Amém? O versículo 25, que é uma coisa fortíssima. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que viu, ou melhor, o que ouviu, mas praticando-o,
será feliz naquilo que fizer. E eu ouço tanta gente falando de felicidade por aí, dizendo, meu Deus, esse cara escreveu isso lá no primeiro século. Eu vejo os coachings, os influencers falando sobre felicidade, cada um tem uma ideia sobre felicidade. Um diz que é aquilo, outro é isso. Olha o que o texto está dizendo. Olha o caminho de construir a felicidade. É lógico que é uma menção aqui que Tiago faz aos ensinos de Jesus nas bem-aventuranças no capítulo 5 de Mateus. Claro que é. Feliz a pessoa. Bem-aventurado é. Bem-aventurado. É isso que ele está dizendo. Aquele que constrói esse caminho. Mas que lei perfeita é essa de que Tiago está falando? Bom, vamos lembrar o seguinte. Tiago está escrevendo para judeus, certo? Para judeus. Judeus que conviviam todos em Jerusalém, ali, tranquilos. De repente tiveram encontro com Jesus, uma coisa maravilhosa. Veio o Pentecostes, se converteram provavelmente nesse dia. Passaram algumas semanas, alguns meses, talvez até um ano, não é? E veio uma grande perseguição. E essas pessoas foram dispersas, daí a palavra diáspora, dispersas, ali pela região ainda, mas não dentro da Palestina, fora da Palestina. Nós estamos falando de Síria, nós estamos falando da Turquia, nós estamos falando desses países próximos, Jordânia, é disso que nós estamos falando, não foi muito longe, estavam perto ainda, então eram judeus. Isso que eu quero que você entenda, até aqui o evangelho ainda não tinha atingido os gentios. Está falando só para judeus. Então, quando Tiago fala sobre essa lei, ele sabe para quem está falando, porque esses judeus ouviram a vida toda que a sua Torá, com seus 613 mandamentos, é pouco para você? 613 mandamentos, era a vida deles, que Jesus os traduziu, os interpretou, os reduziu a 2 mandamentos. 613. Ele disse, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Isto é a lei e os profetas. Nada além disso. Agora a lei perfeita não é essa mera definição de comportamento como era a antiga. Não faça isso, não faça aquilo. Não é referência de justiça própria, como as pessoas transformaram aqueles mandamentos que eram bons, mas não foram cumpridos, foram interpretados de uma forma completamente equivocada. Mas essa lei perfeita é uma referência ao Evangelho de Jesus, que não nos chama para regras, para normas, para dogmas, que aprisionam as pessoas. Foi o que aconteceu com a lei. Quem sabia a lei, dominava quem não sabia. Quem sabia a lei, queria dominar as pessoas que não compreendiam. E como não sabiam ler, acabavam achando que o que esses homens estavam falando era a palavra de Deus, quando não era a palavra de Deus. E é isso que Jesus vem mudar aqui. Por isso que Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará e sairá e encontrará pastagem. Vocês não vão entrar por essa porta e encontrar um calabouço. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está ensinando aqui o seguinte, olha, se vocês entrarem por mim, vocês não vão entrar no sistema religioso como vocês entraram antes. O que eu estou falando é diferente de tudo isso. O evangelho que nos liberta é fruto de relacionamento íntimo com Jesus, não é com regra. Não é com regra. É por isso que não é importante, não é fundamental você saber e decorar e saber de cor e salteado, como se dizia. Não é isso. Porque quando, na medida que você fala, eu sou um discípulo de Jesus, o outro discípulo vai reconhecer em você um discípulo, porque conforme você fala, conforme você olha, conforme você trata as pessoas, esse discípulo vai dizer, sim, ele também anda com o meu mestre. Porque eu identifico nele os mesmos sinais, as mesmas atitudes. Por isso Jesus dizia sempre, ele sempre dizia, vocês querem conhecer a lei? Vocês querem conhecer? Venham comigo, caminhem comigo, aprendam de mim. Porque a tradição está indo numa outra direção, é isso que Jesus está dizendo.
que essa turma do templo está indo para um outro caminho. Não tem nada a ver com o meu caminho. Eu estou propondo um outro caminho a vocês. Agora, se a pessoa se volta para a palavra perfeita, que é esse evangelho encarnado na vida de Jesus, crescendo em maturidade e se aprofundando em consciência nesse relacionamento, ela vai se libertando de si mesma. Vai se libertando de si mesmo. Não são apenas palavras, mas vida gerada no relacionamento diário com Jesus. Não é um convite para decorar textos. Não é esse convite. O convite é ir para o texto e dizer: Senhor, fala comigo agora. Como eu devo agir agora? Como eu devo te seguir hoje diante dessa situação? Cumpra a tua agenda em mim. E aí a gente começa a andar com Jesus. E aí a gente descobre o segredo de Jesus. Qual o segredo de Jesus? Porque é fácil para mim chegar e dizer para vocês agora que sigam Jesus. Bem, aí você vai pegar a Bíblia e vai ler e vai tentar seguir Jesus. Mas e se a gente fizesse o que Jesus fez? O que Jesus fez? O que ele fez foi abrir mão de tudo que ele tinha, de tudo que ele tinha, de qualquer tipo de vontade, pretensão, objetivo, abriu mão de tudo e disse: Pai, a minha vida é tua, escreva em mim a sua história, usa-me de acordo com o teu propósito. Eu não estou aqui para viver para mim, eu estou aqui para viver para o Senhor. Como que eu faço? Essa sacada que Jesus teve é o que nós precisamos ter também, é prestar atenção no Pai, na agenda do Pai, e cumprir a agenda do Pai em nós. E isso gera em nós não uma religiosidade, mas uma vida séria. E é interessante porque quando você ouve o salmista, Salmo 1, por exemplo, não é? Que diz que feliz é a pessoa que medita na palavra de dia e de noite, que é a mesma coisa agora com Jesus. O que é meditar na palavra com Jesus? É andar com Jesus, é ouvir a voz de Jesus, é ouvir os ensinamentos de Jesus. E aí se diz que essa pessoa, ela na sua lei, ela medita de dia e de noite. E essa pessoa que medita de dia e de noite em Jesus, imagina isso, irmãos. Não é você parar o que você está fazendo para ir orar lá num canto, não é isso. Mas é deixar que essa palavra vá entrando no seu coração, meditando de dia e de noite. O resultado é que ela será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas e no devido tempo dá o seu fruto. E o mais interessante, não é? Tudo que ela faz será bem sucedido. E aí, ela conclui, Tiago conclui essa sessão com uma colocação simples, mas muito profunda, e aí nós já vamos para o final. Versículo 26 e 27. Veja o que diz o texto. 26. Vamos ler junto comigo? Versículo 26. Todo mundo junto? Vamos lá? 1, 2, 3. Vamos lá. Se alguém... Mas não... engana-se, sua religião não tem valor algum. E 27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos. A palavra religião significa a prática exterior. É interessante essa palavra usada por Tiago aqui, porque ela é usada no Novo Testamento apenas 5 vezes. Apenas 5 vezes. 2 em Tiago, 2 em Atos, 1 em Colossenses. Essa palavra religião quer dizer a prática exterior, o culto a um Deus, mas é uma coisa voltada para fora. Você está entendendo? Isso é religiosidade. Por isso que quando o camarada fala assim, o fulano é um religioso, ele está dizendo o seguinte: o camarada, ele fala uma coisa e vive outra. Esse é o religioso, que ele vive para o lado de fora, a imagem para o lado de fora. Ele não importa o que vai dentro dele, não importa o que ele pensa, o que ele acha, importa o que ele transmite. Para ele o mais importante é mostrar uma imagem do religioso. Isso para ele é importante.
Agora, o que ele é de verdade, para ele não tem a menor importância, entendeu? É esse grupo de pessoas que Tiago está falando aqui. Então é interessante que, de novo, o controle da língua aparece como um elemento determinador de como a pessoa está. Então, ter a sua língua controlada, debaixo de controle, domínio próprio, é fundamental para mostrar a nossa maturidade. Agora, a pessoa se diz religiosa, mas a sua língua causa dor. A pessoa se diz religiosa, mas a sua língua separa as pessoas. Já encontrou isso? A sua língua, a pessoa se diz uma pessoa religiosa, mas a língua dela só causa ruptura, só maldade. Ela não tem nada de bom para falar sobre as pessoas. Só morte. A religião dessa pessoa não tem valor algum. Sabe quando uma pessoa abre a boca e você tem certeza que não vai sair algo de bom de lá? Mas ela julga as pessoas, ela julga todo mundo, para ela é a única pessoa certa, absolutamente certa. É isso que Tiago está dizendo. Porém, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita é essa. E aqui entra um fator muito interessante. Quando a gente não aprende o caminho da provação, a gente continua nesse processo de autossuficiência, achando que nós somos realmente a pessoa. Nós somos melhores do que os outros. Então, por causa disso, que como você se acha realmente, você precisa alimentar isso. E onde você vai se alimentar isso? Você precisa de uma referência que conforte o seu coração. E essa referência, esse centro dessa referência, é o ambiente à nossa volta. É o mundo à nossa volta, que acaba se tornando uma referência, obviamente, oposta à palavra de Deus. Então, quando você deixa de nutrir a sua vida na palavra do Senhor, buscando em comunhão com Ele, você vai buscar isso em outro lugar, isso é natural. Isso é óbvio. Em algum lugar você está se nutrindo, só tem que descobrir onde. De onde vem aquilo que te mantém em pé. Ou eu ando pelo que eu ouço, ou pelo que eu vejo à minha volta. Ou eu ando pelo que eu ouço, ou eu ando pelo que eu vejo à minha volta. Se o que eu estou ouvindo é a voz de Deus, é o Espírito Santo de Deus falando comigo, minhas decisões serão uma. Se eu estou ouvindo pessoas, se eu estou ouvindo tendências, se eu estou ouvindo a cultura, somente o mundo, obviamente os resultados serão outros, que os que estão à minha volta. Essa busca pelo mundo é uma busca externa, é uma necessidade externa. E facilmente nós podemos nos achar buscando valor, significado e relevância no mundo, e nós balizamos os nossos valores nessa sociedade apaixonada pela aparência. Essa sociedade apaixonada pela aparência. E é por isso que você vê tanta gente cristã, mas infeliz, porque elas querem viver com o pé em duas canoas. Mas o que dá referência mesmo para elas não é a palavra de Deus, e sim a sociedade lá fora. E é incrível isso aqui, porque aí o resultado, daqui a pouco a gente se acha encontrando pessoas dizendo, olha, porque para mim, olha, o importante é que eu consegui isso agora, eu estou feliz, eu fiz o curso tal. Aí chega uma outra pessoa, crente em Jesus, olha, meu negócio é o seguinte, eu consegui realizar sonhos, e agora eu estou viajando como nunca, não é? Agora eu consegui o cargo tal, agora eu pertenço ao grupo tal. São fatores de valorizações externas, onde tudo mostra a nossa total dependência da aceitação pelos outros. E como é frustrante isso, ver que pessoas não estão encontrando a sua satisfação em Deus, em Jesus, na palavra dEle, mas em outras coisas que não tem nada a ver com isso. Então, todo sistema no mundo, nessa palavra cosmos, que significa um sistema organizado, está contaminado. Por isso, o desafio é não se deixar corromper pelo mundo. Não se deixar corromper pelo mundo. Não se deixar corromper pelo mundo, é o que diz o texto. Mas a segunda coisa impactante no texto que aparece, que na verdade é a primeira,
é que quando nós passamos pela prova, a coisa mais importante a aprender é nos tornarmos, presta bem atenção aqui, por favor. Aqui, meus irmãos, por favor. Quando nós passamos pela prova, uma das coisas mais fundamentais que acontece com a vida de uma pessoa é se importar com o que está passando na vida de pessoas ao nosso derredor. Quanto maior é a luta e o sofrimento que nós temos, quanto mais Deus vai tratando o nosso coração, mais sensíveis nós nos tornaremos com a dor do outro. Porque, em geral, tudo que nós fazemos é com segunda intenção. A segunda intenção, onde que eu vou levar vantagem aqui? Como que eu posso ganhar alguma coisa aqui? Como que eu posso ganhar visibilidade? Como que eu posso ganhar poder? Como que eu posso ganhar influência aqui? E as provas são exatamente para isso, para a gente mudar o centro da nossa atenção, tirar desse mundo que diz o importante é o empoderamento, o importante é ter, o importante é você cuidar de você mesmo, não importa o que os outros pensam sobre você, etc, etc, etc. Isso é o que diz o mundo. O Evangelho diz o importante é ser. O mais importante é ser. Quando a gente passa por essa prova, a gente começa a olhar para as pessoas. E Tiago tem duas propostas aqui. Tiago diz, vamos olhar para os órfãos. Vamos olhar para as viúvas. As condições que as viúvas daquela época viviam, muitas delas meninas novas que perdiam seus maridos nas guerras, muitas, filhos órfãos, crianças. Eu me tornei órfão de mãe, já tinha 19 anos, mas alguns de vocês, talvez muito mais jovens, e muitos ficaram totalmente órfãos. E nessa caminhada que nós estamos tendo aqui, e olha que nós só estamos arranhando, nós nem entramos ainda na comunidade, no sul de Londrina. Mas eu me lembro de uma casa que nós entramos, e eu cheguei para a pessoa dizendo, olha, agora nós vamos na casa tal. Ela me disse, nós vamos na casa tal. Falei, legal, qual é a realidade lá? Ela falou, olha, a mãe das crianças faleceu na semana passada. Ficaram 6 crianças órfãos. Eu trouxe uma para minha casa, disse a pessoa, e as outras nós estamos distribuindo por aí. E eu fiquei ouvindo aquilo, dizendo, meu Deus, que mundo que nós estamos vivendo. Eu vejo gente disputando cargos, eu vejo gente brigando por tantas coisas, eu vejo gente discutindo por isso, por aquilo. Mas eu ainda não encontrei gente dizendo, onde é que está a necessidade aqui? Onde é que tem gente gemendo aqui? Onde é que tem gente sofrendo aqui? De verdade. Porque vamos ser bem honestos e bem sinceros. Agora, por favor, me entenda, me compreenda. Nós não somos uma comunidade de pobres. Espero não estar ofendendo ninguém aqui. Nós não somos pobres. Eu conheço a casa de alguns de vocês. Conheço casas mais humildes, conheço casas mais bacanas, aquela coisa toda. Tá certo? Mas pobres, graças a Deus, nós temos muito poucos. E temos aqui na comunidade, onde a gente ajuda com muito amor e carinho. Mas nós estamos fazendo muito pouco por esse povo ainda. Mas o que me atenta não é nem isso, é para além disso. É abrir os olhos para a dor dessa cidade, do mundo que nós vivemos. Quando a gente aprende a olhar para fora, e a gente começa a fazer uma comparação entre as provações que eu estou tendo e as provações que essas pessoas estão passando. A dor que eu tenho e a dor que eles têm. A gente começa a dizer, ei, pera lá. Parece que a minha dor não é tão grande assim quanto eu pensava. Acho que tem gente sofrendo mais do que eu. Quando eu fui naquela casa, naquela senhora, perguntei, puxa, que bacana. Ela falou, o senhor desculpa, o senhor é muito bem-vindo, mas a minha casa nem banheiro tem. Aí quando ela falou isso, eu perguntei, mas onde é que é o seu banheiro da sua casa então? Eu falei, é na casa da vizinha, nós ainda não temos. Então quando a gente precisa, a gente cruza a rua, não importa a hora do dia ou da noite.
para usar lá do outro lado. Pobreza, pobreza, órfãos, órfãos de pai e mãe, viúvas que não têm onde recorrer. E a pergunta é: quando que a gente age? Quando houver necessidade. Quando que isso acontece? Hoje. Hoje isso está acontecendo. A necessidade mil. E aí você pergunta, Zé Antônio, por que nós estamos falando sobre isso mesmo? Falo, porque o que Tiago está dizendo é que a gente precisa aprender com as nossas provações e nos tornar pessoas maduras. E pessoas maduras não são pessoas codependentes, ao contrário, são pessoas proativas, que frutificam, que abrem mão, que são maduras, que param de ficar lambendo as próprias feridas. E chegam e dizem: onde há dor? E vamos somar, e vamos curar isso juntos. Você sai da sua zona de conforto, da sua comfort zone. Você sai disso. E você diz: tem alguma coisa aqui que eu possa fazer. E agora eu vou te falar uma coisa. Todos vocês que estão aqui, todos. E olha que alguns eu não conheço nem pelo nome. Mas com segurança eu posso afirmar isso. Com tranquilidade. Sem expor ninguém. Todos vocês podem fazer alguma coisa. Com certeza, alguma coisa. Não é o seu dinheiro que eu quero. É o seu coração que nós queremos. Eu não quero o seu dinheiro. Em igrejas evangélicas, os pobres são explorados pela mão de obra barata. E os ricos pelo dinheiro que eles têm. Me ajude, pelo amor de Deus, a fazer da Betânia uma comunidade onde a gente respeite todo mundo e ninguém seja abusado ou usado em forma alguma. Quem tem não tem que ficar inseguro achando que vamos mexer no seu dinheiro, porque não é esse o propósito. E quem não tem que ficar inseguro achando que agora nós vamos te explorar para você trabalhar muito, porque já que você não tem dinheiro, você ajuda com mão de obra. Não é isso. Mas é gente que tem junto com quem não tem, mostrando o que nós realmente temos, que aliás é a melhor herança de todas, que é a poderosa palavra de Deus agindo nos nossos corações, que é evangelho, que na verdade é Jesus. Isso é Jesus. Isso é Jesus. Nós quebrarmos as barreiras, diminuirmos as barreiras entre nós, e nos unirmos e nos juntarmos e dizermos como nós vamos fazer aqui. Eu espero que o Espírito Santo de Deus esteja nos chamando para fazer algo para a glória dEle. Eu espero que o Espírito Santo de Deus esteja te incomodando com essa palavra e dizendo: Jesus, eu quero te servir. Eu quero prestar atenção onde o Senhor está prestando atenção. Eu quero te ouvir. Eu quero ouvir a tua voz. E aí, quando nós ouvimos a voz do Senhor, é isso que nós vamos ouvir. Que o Senhor nos chama para vivermos a verdadeira religião, que é cuidar dos órfãos e das viúvas. Mas tem mais um item: e não se corromper com esse mundo. Não se corrompa com esse mundo é corrupto. Não tenha políticos de estimação, esse mundo é corrupto. Não acredite que o político A, B ou C, não compre a briga deles. Não ponha o seu coração nessas coisas. Não coloque o seu coração nisso. Não se divida por isso. Não quebre a sua família por causa disso. Não entra na do mundo, que ele nunca vai brincar com você. O mundo não gosta de nós. O mundo não gosta de nós. Você não é deste mundo. Eu não sou desse mundo. Nós somos a minoria nesse país. A minoria. Mas que não vai se corromper com o mundo. Um dos nossos critérios da nossa organização chamada Hope é não aceitar dinheiro público. Não aceitar dinheiro público, só privado. Esse é o nosso projeto.
queremos convidar você para fazer parte desse projeto. Chama Hope, esperança. É isso que nós queremos levar. E queremos que você vá junto conosco, porque não existe evangelho sem pôr a mão na massa e ajudar as pessoas. O que é isso? Isso é uma agenda política? Óbvio que não. Óbvio que não. Eu estou falando de evangelho. Porque quando é evangelho não tem interesse. Ajuda pessoas que não podem dar nada de volta. Você acha que o órfão pode devolver para nós? Você acha que a viúva pode devolver para nós? Não. Assim como eu não posso devolver ao Senhor o que Ele fez por mim naquela cruz. Isso é graça. Isso não é agenda político-partidária. Isso é graça. Fazer para quem não tem poder para devolver. Assim como eu não tenho como devolver o que Jesus fez por mim. A sua misericórdia, o seu amor e a sua graça. Obrigada por assistir essa mensagem. Eu espero que você tenha sido imensamente abençoado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos e clicar no sininho para ativar as notificações. Venha viver Betânia!